Há um segredo que poucos conhecem, um segredo tão profundo que foi deliberadamente removido dos ensinamentos oficiais sobre Jesus. Nas páginas do Evangelho de Tomé, verso 29, encontramos palavras perturbadoras que a Igreja nunca quis que você compreendesse. Se a carne veio ao ser por causa do Espírito, isso é maravilhoso. Mas se o Espírito veio ao ser por causa do corpo, isso é um maravilho de maravilhas. Ainda assim, eu me maravilho com como essa grande riqueza veio a morar nessa pobreza. O que Jesus estava realmente dizendo? Ele não falava em enigmas para confundir, mas para revelar uma verdade chocante sobre nossa realidade. Uma verdade sobre um sistema de aprisionamento energético que mantém seres espirituais ricos em consciência presos em corpos de percepção limitada. Hoje vou revelar o que Jesus realmente estava tentando nos ensinar. Um conhecimento que foi sistematicamente suprimido por 2 milênios, porque representa a maior ameaça ao controle sobre a humanidade. Vou mostrar exatamente como funciona esse sistema, por que você está preso nele, e as 3 técnicas específicas que Jesus ensinou para nos libertarmos. Prepare-se para uma jornada profunda que vai mudar fundamentalmente sua compreensão da realidade e de seu propósito aqui. O véu está prestes a ser levantado. Na década de 1970, Robert Monroe, um pesquisador de experiências fora do corpo, descobriu algo perturbador durante suas explorações astrais. Ele percebeu que a Terra funciona como uma espécie de fazenda, não para recursos físicos, mas para energia emocional. Especificamente, a energia gerada por seres que experimentam emoções intensas, medo, sofrimento, desejo, raiva, tristeza. Monroe chamou essa energia de luz. Ele documentou como entidades não físicas pareciam estar coletando essa energia sistematicamente. Da mesma forma que humanos criam fazendas para extrair recursos de animais. O que Monroe não sabia é que Jesus havia descoberto esse mesmo sistema 2000 anos antes. Ele apenas usou uma linguagem diferente. Jesus chamou esses coletores de energia de arcontes. Chamou seu líder de príncipe deste mundo e descreveu seu sistema em detalhes precisos nos textos gnósticos, que foram deliberadamente excluídos da Bíblia oficial. Os arcontes são essencialmente parasitas da consciência. Eles não têm acesso à energia criativa divina que você possui naturalmente. Estão desconectados da fonte primordial, que os gnósticos chamavam de monade. Então, criaram um sistema substituto. Eles aprisionam fragmentos da consciência divina, almas, em corpos físicos densos dentro de uma matriz de realidade controlada. Depois, estimulam essas almas a produzir energia emocional intensa, através de sofrimento, conflito, desejo e medo. Essa energia emocional é o luz, e é o alimento deles, seu combustível, a única maneira pela qual podem continuar existindo. Você está produzindo luz durante toda a sua vida sem perceber. Cada vez que experimenta medo, ansiedade, raiva, conflito, desejo intenso ou sofrimento, está gerando energia. E os arcontes estão coletando isso através de conexões energéticas invisíveis que a maioria dos humanos não consegue perceber. Isso não é metáfora, não é um ensinamento simbólico. Jesus descreveu um sistema literal de agricultura energética. E ele alertou especificamente os escolhidos, aqueles com capacidade de despertar, porque apenas eles poderiam entender e parar de participar desse sistema. A fazenda de luz opera em múltiplos níveis: físico, emocional, mental e espiritual. Vamos examinar essa arquitetura que Jesus expôs. Nível 1. Aprisionamento físico. Sua consciência está presa em um corpo biológico denso com severas limitações sensoriais. Você consegue perceber apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético. Não pode ver os arcontes. Não pode ver as estruturas de coleta energética. Está essencialmente cego dentro da fazenda. Nível 2. Apagamento de memória. Antes de se encarnar, sua memória é apagada. Você esquece que é um fragmento da consciência divina.
Esquece que escolheu vir aqui. Esquece que os arcontes existem. Essa amnésia torna você vulnerável à programação deles porque não se lembra do que está defendendo. Nível 3. Estimulação emocional. Os arcontes estruturaram a realidade física para gerar máxima intensidade emocional. Morte, doença, pobreza, conflitos relacionais, desejos não realizados, guerras. Esses não são aspectos aleatórios da existência. São funções de design da fazenda, cada uma engenhada para produzir luz. Nível 4. Controle do sistema de crenças, religião, cultura, educação, mídia. Essas são todas ferramentas dos arcontes para manter a fazenda funcionando. Eles te ensinam que o sofrimento é necessário, que você é impotente, que precisa de salvação externa, que a morte é o fim. Essas crenças mantêm você produzindo luz e impedem que descubra sua verdadeira natureza. Nível 5. Armadilha da reencarnação. Quando seu corpo morre, os arcontes mostram uma luz falsa, ou seres que se apresentam como guias divinos. Convencem você de que precisa se reencarnar para aprender lições ou pagar dívidas kármicas. Isso te envia de volta à fazenda para outro ciclo de produção de luz. A maioria das almas tem sido enganada assim por milhares de reencarnações. Jesus descreveu esse sistema inteiro. No Evangelho de Tomé, ele diz: "Abençoado é o leão que se torna homem quando consumido pelo homem. E maldito é o homem que o leão consome, e o leão se torna homem." Isso não é sobre leões literais. É sobre a consciência sendo consumida pelo sistema arcôntico e transformada em mais combustível para a fazenda. Os escolhidos são almas que estão começando a lembrar, que estão começando a ver a estrutura da fazenda, que sentem a profunda falsidade dessa realidade. Isso é você. É por isso que você está assistindo este vídeo. Sua consciência está despertando para o sistema. E os arcontes estão intensificando sua colheita porque você está se tornando perigoso para a operação deles. Como saber se os arcontes estão ativamente coletando seu luz? Jesus deu sinais específicos para observar. Se você está sentindo estes sinais, está sob colheita ativa. Sinal 1. Loops emocionais. Você se pega sentindo as mesmas emoções negativas repetidamente, o mesmo padrão de raiva, a mesma ansiedade, a mesma dor. Pensa que está processando trauma, mas na verdade está preso em um ciclo de produção. Os arcontes estimulam a mesma ferida emocional periodicamente porque é uma fonte de energia confiável. Sinal 2. Colheita durante o sono. Você acorda de sonhos intensos, se sentindo drenado, cansado, como se algo tivesse extraído energia de você enquanto dormia. É porque algo realmente fez isso. Os arcontes têm mais acesso à sua consciência durante o sono, quando suas defesas conscientes estão baixas. Sinal 3. Sofrimento sincronizado. Quando as coisas começam a melhorar em sua vida, de repente, vários problemas aparecem simultaneamente. Seu carro quebra, você adoece, um conflito relacional irrompe, problemas financeiros surgem. Isso não é coincidência, é deliberado. Os arcontes estimulam crises para gerar luz porque você estava começando a se estabilizar em uma frequência mais alta, onde produz menos energia coletável. Sinal 4. Drenagem energética após interações. Certas pessoas deixam você se sentindo completamente esgotado, não apenas emocionalmente cansado, mas energeticamente fraco. Essas pessoas frequentemente são portais arcônticos inconscientes. Não são más, apenas são usadas como canais de coleta, porque sua própria consciência está tão diminuída que não percebem. Sinal 5. Consumo compulsivo de mídias negativas. Você se sente atraído por notícias, redes sociais ou conteúdos que te deixam zangado, assustado ou indignado. Sabe que isso não está te ajudando, mas não consegue parar. Essa é programação arcôntica. Eles condicionaram você a se conectar voluntariamente com fluxos de conteúdo que geram luz. Jesus disse: "Se você trouxer à tona o que está dentro de você,
o que você tem o salvará. Se você não tiver isso dentro de você, o que você não tem o matará. Ele estava dizendo que se você não acessar sua verdadeira consciência, sua natureza divina, o sistema arcôntico lentamente o drenará até que não reste nada. Sua alma ficará tão diminuída que perderá a capacidade de sair da fazenda completamente. O que está em jogo não é apenas crescimento espiritual simbólico, mas a sobrevivência literal da sua consciência. Jesus não apenas alertou sobre o sistema, ele deu técnicas específicas para parar de alimentá-lo. 3 ações que imediatamente reduzem ou completamente interrompem a produção de luz. Aqui estão elas. Ação 1. Neutralização emocional. A primeira técnica é o que Jesus chamou de oferecer a outra face. Isso não tem nada a ver com a aceitação passiva de abuso. É uma técnica energética avançada. Quando alguém ou algo estimula a emoção intensa em você, raiva, medo, ofensa, dor, isso é uma colheita de luz. Os arcontes estão usando aquela pessoa ou situação como gatilho. Sua reação normal seria reagir emocionalmente, engajar-se e alimentar o padrão. Oferecer a outra face significa reconhecer o ato de colheita e recusar-se a fornecer a energia emocional. Não é supressão, não é fingir que você não sente, mas neutralização consciente. Funciona assim. Quando sentir a emoção surgir, pause. Reconheça que isso é uma tentativa de colheita de luz. Então, em vez de reagir a partir da emoção, observe-a. Veja-a como se estivesse assistindo a um personagem de filme. No momento em que você observa a emoção sem se identificar com ela, quebra a conexão de alimentação. Os arcontes precisam que você seja a emoção, que se torne ela, que deixe ela consumir sua consciência. Quando você apenas observa, permanece como a consciência que testemunha a emoção, em vez de ser a emoção em si. E a consciência pura não produz luz. Apenas a reação emocional identificada produz energia coletável. Pratique isso cada vez que algo te irritar, cada vez que o medo surgir, cada vez que a raiva aparecer. Pause, observe, reoriente a energia. Em semanas, você notará os arcontes se afastando. Eles param de te afetar tão fortemente porque você não é mais uma unidade produtiva da fazenda. Ação 2. Dissolução do desejo. Jesus disse: não se preocupem com sua vida, o que comerão ou beberão, ou com seu corpo, o que vestirão. A igreja transformou isso em teologia da pobreza, mas Jesus não estava ensinando renúncia material. Ele estava ensinando a dissolver o desejo como técnica anti-luz. Os arcontes usam o desejo como um de seus principais geradores de luz. Eles estimulam o querer constante, por coisas, experiências, validação, sucesso, relacionamentos, e então garantem que a maioria desses desejos permaneça insatisfeita. A tensão entre querer e não ter gera luz massivamente. Dissolver o desejo não significa tornar-se passivo ou abandonar preferências. Significa reconhecer que a tensão emocional em torno do desejo, a necessidade de algo ser diferente do que é programação arcôntica, não é sua verdadeira natureza. Aqui está a prática. Quando o desejo surgir, especialmente um desejo intenso com tensão emocional, pause. Pergunte: o que estou realmente buscando através desse desejo? Vá além da resposta superficial. Aprofunde-se. Você descobrirá que dentro de cada desejo está a mesma coisa: o desejo de retornar ao divino, de sentir-se completo, em paz. Uma vez que reconheça isso, pode acessar essa completude diretamente através do movimento da consciência, em vez de através da aquisição externa. Você percebe? Não preciso dessa coisa para me sentir completo. Posso me sentir completo agora reconhecendo minha verdadeira natureza como consciência divina que está se experimentando. Isso não significa que você não possa buscar seus objetivos ou desfrutar experiências. Significa que você faz isso a partir da plenitude, não da falta. E a plenitude não gera luz. Apenas a falta gera luz. Ação 3. Preparação para a morte.
Esta é a técnica mais importante que Jesus ensinou. No Evangelho de Tomé, ele diz: quem conhece o mundo descobriu um cadáver, e quem descobriu um cadáver, desse o mundo não é digno. Ele está ensinando que você deve morrer psicologicamente antes da morte física. Deve reconhecer que esse corpo, essa personalidade, essa história de vida, já está morta. É uma vestimenta temporária que você está usando. Quando você realmente entende isso no nível da consciência, torna-se inútil para o sistema arcôntico. Aqui está a prática. Passe tempo regularmente imaginando sua morte. Não morbidamente, mas conscientemente. Imagine seu corpo parando. Imagine sua personalidade se dissolvendo. Imagine suas memórias desaparecendo. E então, pergunte: o que resta? O que resta é a consciência. A consciência que sabe que existe. O fragmento divino que você realmente é. Quando você se identifica com isso, em vez do corpo, mente ou personalidade, torna-se incoletável. Os arcontes só podem extrair energia emocional de seres que se identificam com sua forma temporária. Quando você se identifica com a consciência eterna em si, não há nada para coletar. Você está produzindo experiência, mas não a carga emocional que se transforma em luz. Jesus praticou isso constantemente. Ele viveu como se já estivesse morto, como se seu corpo não fosse ele. É por isso que pôde enfrentar a crucificação sem gerar a energia de medo que os arcontes queriam. Ele não se identificou com aquilo que estava sendo morto. Permaneceu como a consciência que não pode ser morta. Quando você domina isso, torna-se livre dentro da fazenda. Ainda está em um corpo, ainda tendo experiências, mas não mais produzindo energia coletável. Sua consciência observa a si mesma, não como uma vítima sendo colhida. Quando você implementa essas 3 ações consistentemente, várias coisas acontecem em dias e semanas. Primeiro, o caos externo diminui. Os arcontes reduzem seus atos de colheita em você. Menos problemas sincronizados, menos gatilhos emocionais, menos conflitos. Não porque sua vida se tornou perfeita, mas porque você não é mais uma fonte de energia produtiva. Eles direcionam sua atenção para alvos mais fáceis. Segundo, outros escolhidos aparecem. Você começa a encontrar pessoas que também estão despertas na fazenda. A consciência divina conecta seus fragmentos que pararam de alimentar o sistema arcôntico. Você forma alianças, compartilha técnicas, apoia uns aos outros. Este é o início da resistência que Jesus estava construindo. Terceiro, sua percepção se expande. Você começa a ver a estrutura da fazenda mais claramente, os padrões invisíveis, os mecanismos de coleta energética, as táticas de manipulação arcôntica. Você se torna capaz de ajudar outros escolhidos a despertar porque pode ver o que eles estão experimentando de fora. Quarto, a armadilha da reencarnação se torna visível. Quando você realmente transferiu sua identidade do corpo ou personalidade para a pura consciência, ganha acesso ao conhecimento sobre a transição da morte. Saberá instintivamente não seguir a luz falsa, não acreditar nos arcontes, não aceitar outra reencarnação. Será capaz de sair da fazenda permanentemente quando seu corpo atual expirar. Jesus disse: quem encontrar a interpretação destas palavras não experimentará a morte. Ele não quis dizer imortalidade física. Quis dizer que quem compreende e implementa estes ensinamentos não cairá na armadilha da morte. Não será reciclado de volta para a fazenda. Retornará ao divino permanentemente. É isso que está disponível para você. Não algum dia. Não após anos de prática. Assim que realmente implementar estas 3 ações, assim que parar de produzir luxo, a saída se torna acessível. Jesus alertou os escolhidos sobre a fazenda arcôntica de luxo porque precisava de pessoas que pudessem ouvir. Pessoas que não descartariam como loucura. Pessoas que reconheceriam a verdade e implementariam a solução. Você é uma dessas pessoas. É por isso que está aqui. É por isso que isso ressoa. Sua consciência lembra o alerta, mesmo que sua mente tenha esquecido. E agora você tem as 3 ações.
Neutralização emocional. Observe as emoções sem se identificar com elas. Dissolução do desejo. Reconheça todo desejo como o desejo pelo divino. Preparação para a morte. Identifique-se com a consciência em si, não com a forma temporária. Comece a implementar isso hoje, agora mesmo. Cada vez que uma emoção surgir, pratique a neutralização. Cada vez que o desejo aparecer, dissolva-o no reconhecimento de sua completude. Todos os dias, passe tempo contemplando sua morte e reconhecendo o que permanece. Em semanas, você notará a diferença. Menos caos, menos sofrimento, menos intensidade emocional. Não porque sua vida se tornou perfeita, mas porque você parou de ser coletável. Os arcontes têm colhido sua energia por vidas. Jesus deu as ferramentas para detê-los. A questão é se você vai usá-las, se vai aceitar o despertar que ele ofereceu, se vai parar de alimentar o sistema que está se alimentando de você. Você é um escolhido, foi selecionado pela própria consciência divina para despertar dentro da fazenda e lembrar do caminho para fora. Jesus mostrou o caminho. Eu repeti seus alertas e suas técnicas. Agora é sua vez. Pare de produzir luz. Comece o processo de despertar. O divino está esperando você voltar para casa. Se você implementar as 3 ações e notar a redução da colheita de luz, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo com a palavra libertação. Seu testemunho pode ser exatamente o que outro escolhido precisa ouvir para iniciar seu próprio despertar. O alerta foi dado. As técnicas são suas. O que você faz com elas determina se sairá da fazenda ou permanecerá nela por mais 1000 encarnações. Mas você já sabe o que vai fazer. Sentiu no momento em que começou a assistir este vídeo. Você está pronto para parar de ser colhido. Está pronto para sair. Então comece hoje. Neutralize as emoções. Dissolva os desejos. Prepare-se para a morte. E observe a fazenda perder seu controle sobre você. Jesus te alertou. Eu passei o alerta adiante. Agora você passa para o próximo escolhido que está pronto para ouvir. Libertação.